Olá e sejam muito bem-vindos a um novo episódio do nosso IMGA Podcast. Hoje vamos fazer o balanço dos primeiros 5 meses de 2026 nos mercados acionistas, que foi uma época bastante positiva para os fundos de ações da IMGA, mas, no entanto, também teve a sua dose de sobressaltos durante o caminho, nomeadamente devido ao regresso da temática da inteligência artificial e até ao conflito entre Estados Unidos e o Irão. E para falarmos sobre o estado geral dos mercados acionistas globais e também na Europa e em Portugal, como que tudo afetou os fundos de ações da IMGA, tenho hoje comigo o David Afonso, o gestor de fundos do Departamento de Ações da IMGA. Olá, David. Olá, Sasha. Obrigado por me receberem. Muito obrigado. Bem. Gostava de começar no geral, pelo recap assim global de como que se comportaram os fundos da IMGA nestes primeiros 5 meses do ano. Olha, os primeiros 5 meses do ano de 2026 foram muito positivos para os fundos geridos pela IMGA na parte de ações. Nós gerimos 5 fundos dedicados a ações, os 5 fundos tiveram retornos bastante interessantes, 4 desses 5 fundos tiveram retornos acima dos 10%, o único que não teve um retorno acima dos 10% foi o IMGA European Equities, que mesmo assim conseguiu um retorno superior a 5%, mas que reflete muito bem o andamento dos mercados acionistas nestes primeiros 5 meses do ano. Certo. E assistimos a alguma tendência óbvia ou também houve algum período de volatilidade? Qual que foi o principal driver do mercado? Foram 5 meses desafiantes, sem dúvida. Se calhar dividiria em 3 partes. O início do ano, o mercado duvidou um pouco da temática da inteligência artificial. Janeiro e fevereiro foram meses desafiantes nesse sentido, em termos de retornos, porque vínhamos com uma tendência muito positiva sobre essa temática e nesses primeiros 2 meses houve muitas questões em termos da rentabilidade, em termos dos gastos que estava a ser feito nessa atividade. E a verdade é que os mercados se ressentiram. Pior ficaram, obviamente, quando em março explotou então o novo conflito entre Estados Unidos e o Irão. Houve correções bastante assinaláveis, nomeadamente no S&P. Depois disso, em abril, com a retórica do Donald Trump aparentemente a mudar um pouco, a ser um pouco mais pacificador, os mercados voltaram a trazer grande folgor e, com isso, a temática da inteligência artificial, um pouco também associada à época da apresentação de resultados, trouxe uma dinâmica novamente bastante forte ao mercado. Isto porque a apresentação de resultados mostrou que estas empresas que estavam a fazer este crescimento de resultados continuam com uma grande dinâmica e isso potenciou os mercados tanto em abril como em maio. Nós daqui a nada já voltamos à apresentação dos resultados, mas sim, parece-me que foi uma altura de assim, navegação entre os pingos de chuva ou, em alguns casos, até entre as tempestades, não é? Exatamente. E achas que podemos fazer aqui algum ranking dos principais vencedores ou perdedores do período? Sim, e é engraçado porque se fizermos esse ranking de vencedores e perdedores do período, nós vemos empresas do setor de IT, tanto no topo como no fundo. E explico isto muito facilmente, porque as empresas que estão no topo são as empresas de fabricantes de semicondutores, por exemplo, a NVIDIA, e também as empresas de hardware, enquanto que as empresas que estão no fundo são as empresas de software. Ou seja, por um lado, a inteligência artificial está a trazer muita procura pelos chips, pelos semicondutores, e também pelos data centers, pela capacidade computacional que a inteligência artificial necessita. Isso faz então com que semicondutores e hardware esteja muito em voga. Por outro lado, as empresas de software que de alguma forma veem os seus modelos de negócio afetados pela inteligência artificial estiveram muito na modo baixo e por isso é que vemos empresas do setor da IT tanto no topo como no fundo. Mas também não poderia deixar de dar um destaque à boa performance por parte do setor de energia, que obviamente viu o petróleo subir bastante, subir para níveis que nós não assistíamos desde o início da guerra na Ucrânia. Obviamente teve retornos também bastante interessantes do setor da energia. Certo. E agora sim, falamos sobre a apresentação dos resultados do primeiro trimestre. Como é que tu avalias? Sem dúvida, foi uma época de apresentação de resultados muito positiva. Eu acho que deixou os investidores muito mais descansados, nomeadamente sobre esta temática da inteligência artificial. Como um todo, os resultados do S&P 500 subiram 23% em termos homólogos, obviamente muito impactados pelas 7 magníficas. Os resultados das 7 magníficas cresceram cerca de 50%. Mas mesmo que nós retiremos este efeito das 7 magníficas, vemos que o S&P 497 subiu 14%, portanto uma subida dos resultados ainda bastante robusta. Para além disso, e não menos importante, o nível de surpresa. O nível de surpresa que, portanto, analisa a diferença entre o que foi efetivamente reportado pelas empresas e o que os analistas estavam à espera. Esta diferença foi de cerca de 18%, o nível mais elevado dos últimos 5 anos, portanto,
podemos ver que a época da apresentação de resultados nos Estados Unidos foi bastante positiva. Em relação a esta surpresa que mencionaste, quais setores é que apresentaram os maiores resultados? Ok. Claramente os setores cíclicos estiveram melhor do que os setores defensivos. Os setores cíclicos apresentaram taxas de crescimento dos resultados na casa dos 30%, os defensivos na casa dos 20%. Portanto, uma boa performance, e bom exemplo disso é que o setor que mais cresceu os seus resultados foi o setor de consumo discricionário, portanto, muito associado também à parte cíclica. E deixa-me dar também outro número: se nós excluirmos os setores mais associados à questão da inteligência artificial, e fizermos essa comparação das cíclicas, tirando o setor da IT, e as defensivas, tirando o setor de communications, portanto, estes setores mais associados a esta temática, a verdade é que também vemos uma outperformance brutal das cíclicas contra as defensivas. E isto estamos a falar, nomeadamente, dos Estados Unidos, que é o mercado acionista maior, não é? Maior do mundo, exatamente. E como é que foram os resultados para a Europa, neste sentido? Também foram positivos, mas não tão dinâmicos. Os resultados na Europa cresceram à volta de 5%. A Europa não tem tanto esta temática da inteligência artificial que tem estado a beneficiar tanto. Por outro lado, tem uma exposição muito maior, uma dependência energética do exterior muito maior do que tem os Estados Unidos, portanto foi muito mais impactada com esta nova crise do petróleo por causa da guerra dos Estados Unidos e do Irão. Ainda assim, esta subida de 5% foi a maior subida dos últimos 3 anos, portanto foi uma época de apresentação de resultados razoável para a Europa, eu diria. Certo. E neste caso, em termos do guidance das empresas, como que tu avalias? Foi positivo? Também foi bastante positivo. Se nós virmos as empresas que reviram o guidance em alta, portanto as suas perspectivas, foi superior a 40%, o que é claramente acima da média histórica, e as empresas que emitiram profit warnings, ou seja, que avisaram que os seus resultados não iriam ser tão bons como tinham perspectivado anteriormente, foi inferior a 10%. Portanto, também muito inferior àquilo que é a média da média histórica, portanto foram também perspectivas muito, muito boas. E achas que as empresas já ressentiram o impacto que deixaram as consequências da guerra entre os Estados Unidos e o Irão? Ainda não foi bem visível, tirando alguns setores específicos, como é o caso das transportadoras aéreas ou das empresas mais associadas ao turismo. Essas sim fizeram mais avisos específicos por causa da guerra do Irão. As outras acho que tentaram não se focar tanto nesses riscos, mas focarem-se mais nas dinâmicas positivas que os seus negócios específicos têm vindo a demonstrar, daí o guidance ter sido tão favorável. Certo. E como que estão as coisas em Portugal neste caso? Porque acho que é um dos temas que nos interessa mais. E é curioso porque Portugal, o PSI, nestes primeiros 5 meses do ano, na realidade até teve uma rentabilidade superior à que teve o S&P 500. E isto explica-se de alguma maneira com o perfil das empresas que nós temos cotadas em Portugal. Ou seja, se eu no início da nossa conversa estava a relembrar que em janeiro e fevereiro as empresas de inteligência artificial sofreram um pouco, nós não temos essas empresas, portanto, nós nesses 2 primeiros meses não sofremos tanto, e depois também com o início da guerra, a queda do PSI não foi tão grande como a queda do S&P, o que obviamente permitiu que o PSI ao fim destes 5 meses até tivesse uma rentabilidade superior à do S&P. E neste caso, há alguns resultados a destacar no mercado português? A época da apresentação de resultados também foi razoável, um pouco à semelhança daquilo que foi a época da apresentação de resultados na Europa. O destaque positivo vai claramente para o BCP, foi o único que reviu o guidance em alta, mais especificamente sobre a margem financeira em Portugal, ou seja, a dinâmica bancária em Portugal continua bastante positiva. Do lado negativo, talvez as empresas de recursos naturais que nós temos cotadas continuam com uma tendência negativa muito associada ao estado dos seus respectivos setores, por exemplo, a pasta e o papel e também a cortiça não estão num bom momento, portanto essas empresas provavelmente são o destaque mais negativo da apresentação de resultados. E achas que este comboio de tempestades também assolou Portugal, se alguns setores também sentiram as consequências da guerra? Bom, por um lado, a guerra não foi tanto tema. Eu acho que só houve uma empresa cotada que referiu especificamente a guerra, que foram os CTT, de alguma forma para também explicar, pelo menos parcialmente, a sua deterioração de margem que apresentou no primeiro trimestre. Mas claramente a primeira parte da tua pergunta foi mais determinante, a questão das tempestades em Portugal. Vimos muitas empresas a referir isso
seja também os próprios CTT, seja a nós que deixou de faturar porque muitos clientes deixaram de ter serviço ali na zona da região centro, seja também a própria Navigator com alguma disrupção das suas operações, sofreram bastante. Por outro lado, também outras empresas, as tempestades afetaram o seu CAPEX. A REN referiu que teve que adiar o CAPEX e, inversamente, a EDP, pelo contrário, disse que teve custos adicionais de investimento, precisamente para reforço da rede, superior a 20 milhões de euros no primeiro trimestre, precisamente por causa da questão das tempestades. E neste contexto todo, como é que foi a gestão dos fundos de ações da IMGA? Nós tentamos sempre ser muito dinâmicos, reagir e tentar antecipar aquilo que o mercado vai fazer, e é essa sempre a nossa promessa para os investidores, de estarmos sempre muito atentos, sermos reativos e estarmos sempre preocupados com a rentabilidade dos nossos fundos. Pois é, como eu disse, apesar de tantos abalões, pelo sim ou não, foi uma época bastante positiva para os resultados da gestão de fundos de ações da IMGA. David, muito obrigada por fazer sentido destes primeiros 5 meses do ano. Vamos ver o que o futuro guarda para os mercados acionistas. E para os nossos ouvintes e seguidores, muito obrigado por estarem aqui hoje conosco. Não se esqueçam de seguir-nos nas redes sociais em @IMGestãodeativos. Estamos disponíveis no LinkedIn, Instagram, Facebook e Spotify para ouvirem este podcast e edições anteriores. E para as dúvidas que tiverem, sempre podem consultar o site em imga.pt, onde podem encontrar todas as informações úteis sobre o comportamento dos mercados e também os contactos diretos para o departamento comercial. E até lá desejamos a todos bons investimentos. O conteúdo apresentado é meramente informativo e pode ser alterado sem aviso prévio. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras. O investimento em fundos pode implicar perda de capital, exceto em fundos de capital garantido. Consulte os documentos legais disponíveis em imga.pt, cmvm.pt ou nos sites dos bancos distribuidores antes de investir. Mais informações em imga.pt ou @imgestãodeativos.